E vocês acham que vocês vão me intimidar? E não é só a mim. Se tem algo que a história do Alan dos Santos ensinou, como eu antecipei, aliás, há 2 anos, é que os devaneios do Xandaquistão não colam nos Estados Unidos. Não colam. Ora, aqui nós temos problemas com as ideologias no judiciário e tal, mas não é nem perto do que existe no Brasil, onde há um ditador supremo que pode fazer o que quiser. E foi por isso que os Estados Unidos negaram a extradição do Alan. É por isso que os Estados Unidos negam que as medidas cautelares emitidas por um juiz megalomaníaco de uma república de bananas tenha validade aqui. Ora, hoje, está no Congresso dos Estados Unidos uma novidade para vocês. Hoje. Está no Congresso dos Estados Unidos o diretor da Interpol em Washington. Uma das perguntas que o Congresso dos Estados Unidos vai fazer a ele, deve fazer a ele, não sei se já fizeram, porque eu estou aqui fazendo o programa e no ar, mas é sobre justamente o judiciário brasileiro colocando criminosos políticos na lista de difusão vermelha da entidade. Eu não considero sequer improvável que muito em breve as ordens do Alexandre deixem de entrar automaticamente na lista de difusão vermelha da Interpol. Que é o que acontece, por exemplo, com a ordem de outros ditadores, como Maduro. Ora, o Maduro coloca o nome de um opositor político na lista da Interpol, aí muitas vezes a Interpol retira. Nós, inclusive, conhecemos, estava lá conosco em Washington, um que passou exatamente por essa situação. E o caso do Alan, ele é simbólico. Ele é simbólico. Ele é um desses onde o abuso foi tanto que ele ocasiona uma pequena virada de pensamento. Ora, até o Mário Sabino, ex-antagoniza, escreveu, acreditem se quiser, no Metrópolis, uma coluna lúcida, que eu gosto de elogiar quando alguém faz uma coluna lúcida. Os devaneios autoritários contra o Alan dos Santos são inúteis. A conversa entre brasileiros e americanos sobre o caso de Alan dos Santos foi um choque de culturas, talvez até de civilizações. Aí ele começa aqui. O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos é uma figura execrável. Ele mente, difama e calunia, e eu acho interessante porque o Mário Sabino está difamando o Alan enquanto reclama de difamação, mas talvez ele não tenha percebido essa dissonância cognitiva, mas ele mente, difama e calunia, tem vocabulário imundo e os seus modos causam ascos. Dá para ver que aqui o nojinho do Mário Sabino contra o Alan é estético, né? Fui alvo dele, assim como fui e voltei a ser alvo de outra gente asquerosa, os blogueiros petistas. E eu já falei aqui em vários momentos, falo publicamente, eu não concordo com a forma como o Alan muitas das vezes se manifesta. O Alan é um cara de muito coração e às vezes se manifesta com ímpeto e ataca pessoas até que não mereciam ser atacadas. Foi o caso, por exemplo, do Glenn Greenwald. Mas, por outro lado, essa figura coração teve a hombridade de pedir desculpas ao Glenn. E talvez pedisse até, eu não sei qual foi o caso com o Mário Sabino, talvez até pedisse desculpas a ele. O ministro Alexandre de Moraes quer prender Alan dos Santos, mas ele fugiu para os Estados Unidos. Os repórteres Mariana noticiaram que no segundo semestre do ano passado, ou seja, essa história se tornou pública agora, e eu vazei ela 2 semanas atrás, porque eu tive conhecimento, mas eles noticiaram agora que no segundo semestre do ano passado, agentes do FBI e da imigração americana vieram ao Brasil para discutir um assunto com representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Eu não sei se a história foi bem essa, mas é assim que foi reportado. As autoridades brasileiras exibiram um vídeo legendado em inglês com as falas do Alan dos Santos pregando golpe. De novo, o que é golpe, né? Para a irritação dos brasileiros, um dos americanos disse que não havia crime ali, só palavras. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, até um golpe, você pode pedir, falar. O Alan dos Santos é acusado no Brasil de crimes de opinião, que os americanos julgam ser apenas o exercício da liberdade de expressão. Não será possível extraditá-lo, portanto, pela sua boca suja. Os americanos concordam, no entanto, em dar continuidade ao procedimento de repatriação do Alan dos Santos pelas acusações de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Enviaram questionamentos às autoridades brasileiras, mas não obtiveram resposta. De acordo com os repórteres,
o processo está parado no STF. E aí o Reinaldo Azevedo rasgou a calcinha, ficou louca no programa dele, dizendo que isso é uma interferência com o Brasil. Ora, Reinaldo, não é. É o cumprimento da lei. Só que ao contrário do que você pensa, a lei não muda de acordo com as suas conveniências, não. A lei é a lei. Então, o homem que escreveu O País dos Petralhas muda de posição e passa a ser o grande defensor do Lula. Aqui não é assim, não, querido. A lei não muda assim. Por mais cambalhota que você possa dar. Continua o Mário Sabino. Enquanto isso, o Alan dos Santos parece ter pedido asilo político nos Estados Unidos. De fato, pediu. A minha aposta é que conseguirá. Correto. A menos que haja provas robustas de crimes cometidos por ele, que os crimes cometidos por ele não sejam opinião. Pelo jeito, essas provas robustas inexistem até o momento. É o caso de se perguntar se existirão algum dia. Ora, tem quanto tempo de pedido de prisão do Alan? 2 anos? Até agora não conseguiram apresentar provas para os Estados Unidos com tanta prioridade que o Alexandre dá para o Alan? Eu vou dizer para vocês por que isso não acontece. Porque não existem. Porque a conduta do Alan dos Santos jamais seria considerado lavagem de dinheiro. E é para isso, como diz um vídeo muito bom do Dr. Ives Gandra circulando na internet, não vou colocar aqui por uma questão de tempo, já estamos com o Gerson Gomes aqui esperando para entrar. É por isso que essa extradição nunca vai acontecer. Como, aliás, eu antecipei antes de todo mundo. O encontro entre autoridades brasileiras e as americanas foi um choque de cultura, talvez de civilizações. De um lado, o Brasil, do lado do Brasil, tem-se uma visão de que a liberdade de expressão, visão sobre liberdade de expressão, que de restritiva passou a ser francamente autoritária. Eu digo que há um consenso. Do lado dos Estados Unidos, a visão é que a liberdade de expressão deve ter garantias absolutas, seja para o bem como para o mal. Nos Estados Unidos, cabe à sociedade. Isso o nome disso é iluminismo, pô. Nos Estados Unidos, cabe à sociedade depurar a boa opinião da opinião deletéria. Se a sociedade não faz, cabe a ela, será ela, arcar com as consequências e, quem sabe, aprender com isso. Ninguém tem o direito de tutelar a liberdade de expressão, que o Flávio Dino diz que é uma falcatrua, e que o Alexandre acha que tutela dizendo que não é liberdade de agressão, que ele repete em todas as suas sentenças, mas não existe em lei nenhuma. Preceito fundamental que hoje Donald Trump passa por uma prova de fogo. A história de sucesso dos Estados Unidos aponta que o caminho deles é o correto, deles dos Estados Unidos, com todas as dores que implica, e de fato implica. Como eu gostaria que acabassem as fake news que rolam por WhatsApp. Senador dos Estados Unidos já desembarcou no Brasil para prender Alexandre de Moraes. Lula encontrado na fronteira com cocaína. Essas coisas que meu pai recebe por WhatsApp. As coisas de maluco. Mas só esse bom jornalismo tem condições de resolver essa questão. Só esse bom jornalismo. Mesmo que as opiniões dele sejam inconvenientes. Conforme resumiu o advogado André Marcília, um dos maiores especialistas em liberdade de expressão, o episódio envolvendo a Alan dos Santos mostra que os americanos têm critério. Para eles, historicamente, expressar-se sem uma ação é um mero uso da palavra, coberta pela primeira emenda da Constituição, sob a qual eu me encontro. Eu estou sob jurisdição americana. Portanto, todas as ações contra mim violam a jurisdição sob a qual eu me encontro. Eu estou efetivamente estudando medidas jurídicas em Corte Federal Americana para reverter as ações no Brasil, uma vez que eu não tenho acesso ao devido processo legal no Brasil. Só não entrei ainda porque o custo desse negócio é muito grande. E no momento eu estou tentando me reestruturar aqui. Faz parte do sucesso da asfixia financeira deles. Como eles dizem aqui, como o Brasil não temos critérios, deixamos juízes e governantes nos dizerem o que devem ser nossas liberdades. Perfeito. Qualquer democracia que se preze não deixa exclusivamente na mão das suas autoridades o critério para estabelecer essas liberdades, como o burocratazinho da Anatel, que passa a ter poder de polícia para derrubar perfis de rede social.
Como eu disse no início, o blogueiro bolsonarista lá do Santos é execrável, assim como blogueiros petistas. O problema não é eles existirem, é existir gente que os ouça. Contra esse fato inescapável da realidade, os devaneios autoritários são inúteis e perigosos, porque quem quer nos calar, essa parte é muito importante, porque quem quer calar uns poucos, termina querendo calar todos. Eu digo sempre, começou com Oswaldo Eustáquio aqui nesse extremo. Terminou com o Monark na esquerda. Ou melhor, nem terminou ainda. Nem terminou ainda. Isso que o Mário Sabino escreveu é apenas o óbvio. Mas como a gente está vendo no chão da questão, o óbvio se tornou loucura. E é claro que isso não vai durar. Não é possível que eles não percebam que que o fim disso é inevitável. Ora, as peças estão se movimentando. Mais e mais vozes no Brasil estão entendendo que o Alexandre foi longe demais. A gente pode ver aqui, por exemplo, a reportagem está no canal do Paulo Figueiredo Show. Deixa eu botar aqui em português. Estadão defende a conclusão do inquérito das milícias digitais no STF, pendente há 3 anos. E o das fake news, pendente há 5. Então a imprensa passa a ter que começar a criticar, mesmo que timidamente, o governo Lula, o regime do Alexandre. E a turma do deixa de cismo está ganhando cada vez mais força no STF. Não é coincidência essa história de que não há clima para prender o Bolsonaro. Ainda, os resultados econômicos dessa política aloprada do PT, eles estão se aproximando também de forma inexorável. Qual que vai ser o déficit do Brasil em 2024? 300 bilhões? Ano passado eu projetei 200, foi 230. Eles prometiam 0. Prometiam déficit 0 para esse ano. Agora já estão falando em déficit de 100 bilhões. Eu projeto 300. Errei por pouco no ano passado. O Congresso brasileiro ainda está acuado, mas está louco para agir. O clima no Congresso brasileiro hoje é muito diferente do que era quando Daniel Silveira teve a prisão dele confirmada. Eles podem ter medo, mas quando eles virem a primeira oportunidade de agir, vocês podem ter certeza que eles vão agir. E a comunidade internacional, a mesma comunidade internacional que garantiu o regime alexandrino, como nós vimos no programa de hoje, garantiu Lula na presidência, ela está se conscientizando do que está acontecendo. E mais, o tabuleiro de lá também está mudando. A direita teve votação recorde em Portugal com o Chega. Não sei se vão ter novas eleições, parece que sim. É capaz do Chega ficar ainda maior. A expectativa é que tenha um crescimento gigantesco nas eleições europeias em junho. A Argentina já mudou e deve passar a exercer pressão contra as violações das liberdades no Brasil. Também estamos vendo como fazer isso da melhor forma. Talvez pro OEA. E nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump, que teve com o Eduardo Bolsonaro pela segunda vez, em apenas 2 semanas, parece que o Laranjão vai voltar. A primeira das vezes eu estava com eles, a segunda eu estava no Congresso nos Estados Unidos, não pude ir. O Congresso, aliás, que deve realizar no próximo mês, não uma, mas talvez 2 audiências sobre o Brasil. Esse Congresso que deve ganhar mais republicanos em novembro. Os republicanos também devem conseguir recuperar a maioria no Senado. É um risco para a esquerda danado, porque vai ter possivelmente um alinhamento nos Estados Unidos dos republicanos tendo a presidência, a Câmara e o Senado. Ora, até o Elon Musk está questionando as decisões do STF brasileiro nos últimos dias. E, enquanto isso, todas as ações alexandrinas e com a colaboração da imprensa não tiveram nenhum efeito em desgastar a popularidade do Bolsonaro. Ele está inelegível, é verdade, e é improvável que isso mude, mas qualquer candidato ungido por Bolsonaro, um dos seus familiares, por exemplo, seria imbatível em 2026, mesmo com as eleições sujas. Como eu disse, as peças estão em movimento. Está na hora da gente jogar.